Tem algum formando. desses termos que não é usado, vamos chamar assim, que é errado? Cara, Ou tem um que você acha melhor? pra Trindade, Pessoas, ou são 3 pessoas, eu sei. Qual que você acha que é melhor? sim, Quando explica. geralmente a gente usa um único Deus, 3 pessoas. Tá. A gente fala uma essência divina, alguns falam substância. Houve um debate histórico sobre a palavra substância, mas eu não vejo problema a gente usar isso hoje, né? A gente pode usar uma essência, uma substância divina, 3 pessoas divinas. O que eu não gosto, Douglas, é quando a gente tenta usar algumas analogias criacionais para explicar a Trindade. Eu bato muito nisso, né? Então a gente fala a Trindade é como a água, que Isso, é o H2O, né? Aí tem o... Mas tem o sólido, líquido e gasoso. Isso. Isso não é Trindade, porque nós temos uma única pessoa, vamos dizer assim, que se manifesta como 3 formas. sólido, líquido e gasoso. Então, uma hora, dependendo da temperatura, ela tá sólida. Mas não tem como ela ser o líquido e o gasoso ao mesmo tempo. Né? O pessoal até explica que existe um ponto na física que ela Aí tá dá uma lá, mas volta. aí é viagem, né? Então, a gente chama isso de modalismo. Era uma heresia dos primeiros séculos, onde alguns tentando explicar a unidade de Deus, tentando preservar o fato de Deus ser um. E eu acho que eles tinham boa vontade com isso, certeza. não era gente querendo fazer o mal, talvez a maioria não, né? Eles defendiam que Deus é um só, mas ele se manifesta de formas diferentes, aparece de modos diferentes, né? E isso seria mais parecido com a analogia da água, que a gente quando a gente usa essa analogia, a gente está defendendo então uma heresia antiga. Então né? chama modalismo. Modalismo. Tá. Modalismo. Tem algum outro que eles usam? Eu não lembro agora. Eu lembro De da água. analogia? Cara, tem a do Sol. Ah, A do Sol, eu não lembro agora as palavras exatas, mas existe o Sol, existe o calor que ele emana e a energia que ele emana, e a luz que ele emana, alguma coisa assim. Então o pessoal fala da Trindade, né, nesses aspectos. Mas essa analogia ela foi criada por Sabélio, que era um modalista. Que, inclusive, então o modalismo deriva era dali. chamado também de sabelianismo, porque ele foi um dos principais pregadores do modalismo. E a gente usa uma analogia, às vezes, que é desse cara que foi combatido pela igreja, né? Que foi conhecido como herege na história. E a gente tá vê lá usando no sem Instagram e saber. acha maravilhoso. Sabe? E aí tem várias, tem a do Orro, tem várias que o pessoal usa. E assim, né? Como é importante porque dá base para um monte de coisa, né? Isso faz parte de um fundamento ali, né? E se esse fundamento estiver corrompido, vai dar problema em várias outras coisas, né? Então, às vezes a gente vê o apologeta, o cara defendendo essas coisas, achando, para de bobeira, isso é um detalhe. Não, não é um detalhe. Quando o detalhe é no fundamento, isso é muito perigoso, né? Trinitária foi se Tem formando. algum desses termos que não é usado, vamos chamar assim, que é errado? Cara, Ou tem um que você acha melhor? Pra Trindade, Pessoas, ou são 3 pessoas, eu sei. Qual que você acha que é melhor? sim, Quando explica. geralmente a gente usa um único Deus, 3 pessoas. Tá. A gente fala uma essência divina, alguns falam substância. Houve um debate histórico sobre a palavra substância, mas eu não vejo problema a gente usar isso hoje, né? A gente pode usar uma essência, uma substância divina, 3 pessoas divinas. O que eu não gosto, Douglas, é quando a gente tenta usar algumas analogias criacionais para explicar a Trindade. Eu bato muito nisso, né? Então a gente fala a Trindade é como a água, que é o H2O, né? Mas tem o sólido, líquido e gasoso. Isso não é Trindade, porque nós temos uma única pessoa, vamos dizer assim, que se manifesta como sólido, líquido e gasoso. Então, uma hora, dependendo da temperatura, ela tá sólida. Mas não tem como ela ser o líquido e o gasoso ao mesmo tempo. Né? O pessoal até explica que existe um ponto na física que ela Aí tá dá uma lá, mas volta. aí é viagem, né? Então, a gente chama isso de modalismo. Era uma heresia dos primeiros séculos, onde alguns tentando explicar a unidade de Deus, tentando preservar o fato de Deus ser um. E eu acho que eles tinham boa vontade com isso, certeza. não era gente querendo fazer o mal, talvez a maioria não, né? Eles defendiam que Deus é um só, mas ele se manifesta de formas diferentes, aparece de modos diferentes, né? E isso seria mais parecido com a analogia da água, que a gente quando a gente usa essa analogia, a gente está defendendo então uma heresia antiga. Então né? chama modalismo. Modalismo. Tá. Modalismo. Tem algum outro que eles usam? Eu não lembro agora. Eu lembro De da água. analogia? Cara, tem a do Sol. Ah, A do Sol, eu não lembro agora as palavras exatas, mas existe o Sol, existe o calor que ele emana e a energia que ele emana, e a luz que ele emana, alguma coisa assim. Então o pessoal fala da Trindade, né, nesses aspectos. Mas essa analogia ela foi criada por Sabélio, que era um modalista. Que, inclusive, então o modalismo deriva era dali. chamado também de sabelianismo, porque ele foi um dos principais pregadores do modalismo. E a gente usa uma analogia, às vezes, que é desse cara
que foi combatido pela igreja, né? Que foi conhecido como herege na história. E a gente vê lá no Instagram e acha maravilhoso. Sabe? E aí tem várias, tem a do Orro, tem várias que o pessoal usa. E assim, né? Como é importante porque dá base para um monte de coisa, né? Isso faz parte de um fundamento ali, né? E se esse fundamento estiver corrompido, vai dar problema em várias outras coisas, né? Então, às vezes a gente vê o apologeta, o cara defendendo essas coisas, achando, para de bobeira, isso é um detalhe. Não, não é um detalhe. Quando o detalhe é no fundamento, isso é muito perigoso, né? Eu não gosto desse argumento que usam, né? De você... O que a gente tá falando aqui. Não, eu defendo que não tem igualdade, que não tem autoridade de submissão na Trindade, porque essa relação indica que um é menos do que o outro. Não é por aí que eu caminho, mas eu gosto do debate bíblico. Argumentos bíblicos. Vamos argumentar para além disso. Vamos ver o que a Bíblia diz. Não vale, né? Vamos argumentar o que a Bíblia diz. E aí é importante, Douglas, de dizer que existem bons teólogos de renome, teólogos conhecidos dos dois lados, né? E que eu não considero nenhum deles herege. Não vou pegar... É porque é a posição que eu defendo, né? Mas se eu defendesse do outro lado, né, não iria pegar vários teólogos de renome que nós temos e o cara que é ariano, né? Um herege. Porque se você está dizendo que esse cara é um herege, é um ariano, né? Assim, tá corrompendo a Trindade. O que é um ariano? O ariano se parece muito com o testemunho de Jeová de hoje, né? Então, inclusive, eu sempre brinco que se Atanásio tivesse comprado aquela ideia de que teologia não se debate e não tivesse ido ao concílio de Nicéia e organizado muito do debate que ele teve com Ário naquela época, né, e o próprio concílio não tivesse ido para debater as ideias, né, nós seríamos todos hoje testemunho de Jeová. O cristianismo já teria desaparecido, né, porque Ário teve muita influência naquela época, e foi Nicéia e Atanásio depois, porque mesmo depois de Nicéia, Ário continuou com muita influência, né, mas Atanásio lutou bravamente ali pela doutrina da Trindade no geral, mas mais especificamente sobre a divindade de Jesus Cristo, né? Então ele não cria na divindade de Jesus Cristo. Ário, exatamente. Não cria na divindade de Jesus Cristo, né? Muito parecido com o testemunho de Jeová hoje, né? É alguém criado e uma espécie de semideus, né? Então a gente chama de ariano esses que têm esse pensamento de Ário, né? Então se você diz que alguém é ariano, que alguém está corrompendo a Trindade, essa é uma doutrina básica, central, fundamental. Então você não considera como irmão. Sim, irmão, se Jesus não é divino, né, não é mais cristianismo, é outra coisa. Né? Porque a nossa aliança é em Cristo. Exatamente. Né? Então você teria que fazer uma parede aqui maior com esse tipo de doutrina, né? Então eu acho muito pesado quando você diz isso de alguém que defende essa posição. Né? Porque as pessoas não estão defendendo que Jesus não é Deus. Estão defendendo que há uma relação de autoridade e submissão na eternidade. E que isso não significa que Jesus não seja Deus como o Pai é. Isso é interessante, é um debate longo. Há livros em inglês sobre isso. Em português nós não temos nenhum livro que trate desse debate especificamente, mas há boas publicações em inglês aí pro pessoal, se quiser pesquisar mais.